Olá, estamos aqui, Marília, Sérgio, Ieda e Carlos, mais uma vez com você no canal Que Rola na Geronto. E o nosso papo, a nossa conversa de hoje é animais de estimação. Para começar, eu queria apresentar para vocês esta figurinha aqui, que é o meu gato, que se chamava Godot. Godot é um gato muito especial. Eu ganhei este gato quando eu trabalhava no Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo. Ele foi adotado, ele foi um presente de uma colega veterinária que me deu, e Godot viveu 19 anos comigo. Eu até pensei, esse gato já passou das 7 vidas, já foi para a 10ª, 12, e ele continua comigo. Mas o Godot teve um significado muito grande para mim. Além do Godot, eu tive cachorro, mas eu queria trazer o Godot aqui, porque eu gosto dessa foto, e eu tenho saudades do meu gato. E aí, o nosso tema hoje parte dessa concepção, né? Bicho é bom, e bicho é legal, é legal a gente ter bicho no envelhecimento, pessoas idosas devem ter bicho, e qual é a vantagem, né, em sendo possível você ter um animal de estimação, ter esses bichos com a gente, que pode ser chamado de pet, de animal de estimação, meu bichinho, né? Para muitas pessoas eles são como filhos, né? São como companheiros de existência. Então é um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Bichos, pets ou animais de estimação em envelhecimento, com pessoas idosas. Você tem, Sérgio, algum bicho? Ieda, você tem algum bicho? Carlos, você tem? Já teve? Que lugar esses bichos têm na nossa existência? Eu tenho bicho. Atualmente, a gente tem uma cachorrinha que é vira-lata, que é um encanto de cachorrinha, né? Super dócil. E é muito engraçado que ela é fóbica, ela morre de medo de um monte de coisa, né? Mas é uma relação muito boa. Os animais trazem para a gente sentimentos também, não é só filho, não, que traz sentimento. A natureza é muito legal, os animais são fantásticos de trazer para a gente ideias, sentimentos, emoções. E para os idosos, isso eu tenho certeza, traz benefício. Eu depois até vou contar alguns casos que eu cuidava, que os idosos tinham animal de estimação, e o quanto esse animal trouxe de benefício para eles, né? Então, eu tenho sim, Marília, tenho e adoro. Eu também tenho, eu sempre tive. Na verdade, não é que eu tenho agora, que sou mais velha. Eu tenho desde que eu me conheço por gente. Eu sempre tive cachorros, depois eu passei a ter gatos, agora eu tenho ambos, cachorros e gatos. Então, vocês já tiveram a oportunidade de ver, meu gato aparece em várias lives que a gente faz. É um xodózinho, o Kiko, mas tem o Kiko e a Chiquinha, que são um casalzinho de gatos, e eu tenho um cockerzinho, que é o Costelinha, que morava no sítio, agora mora aqui comigo. E no sítio eu tenho mais 3, eu tinha 4, agora eu tenho mais 3, 2 Goldens. E eu perdi a conta, quantos já são? 7? Não, mas é que parte mora no sítio, parte mora aqui, os cachorros grandes moram no sítio. Tirando os Goldens, que são de raça, eu sempre tive vira-lata, eu sou a favor dos vira-latas, eu acho que o vira-lata, ele é tudo o sem raça definida, né, para ser mais politicamente correta, ele é tudo de bom, né? Ele é o afeto personificado, ele sabe que você o escolheu, ele tem uma relação com você que é muito diferente. Eu já ouvi, a gente estava comentando aqui antes de começar, muita gente fala assim, você gosta de bicho porque você não tem filho, não sei o quê. Eu sempre tive bicho, desde que me conheço por gente, e eu sempre gostei, eu tenho uma relação muito positiva com os animais, eu acho que eles trazem para a gente uma coisa muito boa, assim. Ele tem uma coisa de amor verdadeiro a você que é muito, muito especial. Então, eu acho que eles são bons para a nossa vida, bom para os idosos, bom em qualquer idade. Eu acho isso. Sabe Carlos, uma coisa que eu lembrei, Eda, que eu também, como você, eu gosto muito, muito, muito de todos os animais, mas tem um animal de estimação que eu nunca estimei ter, e sempre quando vi alguém com esse animal, me causa um certo, não é constrangimento, uma certa repulsa, que é passarinho. Eu não gosto de passarinho em gaiola, né? Gaiola, sabe? Aí, para mim, é uma tortura.
Quando eu era criança, o meu pai tinha um viveiro de pássaros, eu era a pessoa que limpava o viveiro, ele tinha periquito, meu pai criava pássaros, ele gostava. Então, eu era a pessoa que ia lá limpar o viveiro dos passarinhos, eu morria de dó, tinha vontade de abrir o viveiro e soltar todos. Mas eu tenho uma experiência muito positiva com passarinho. Lá no sítio, uma vez, deu um temporal e caiu um ninho, não sei de onde, voou um ninho. Caiu no chão. Quando eu fui ver o ninho, tinham 2 filhotinhos, assim, acabaram de nascer, acabaram de sair do ovo. Eu falei, bom, se ficar aqui, morre. Aí eu trouxe para casa, eu com 2 gatos em casa, eu trouxe o passarinho para casa, dei comidinha para o passarinho. Ele foi criado no banheiro, porque a casa não tinha porta, aí ele até empenou, ensinei a voar, etc., coisa toda. Quando ele estava voando bonitinho, levou ele de volta para o sítio, aí eles voaram. Pensei que o gato comeu, Ieda. Não, mentira. Não, o gato nem chegou perto dos passarinhos. Ele voltou, voou, ele ia comigo para a faculdade, eu tinha uma secretária lá que me ajudava, eu ia dar aula, ela ficava cuidando dos passarinhos para mim, então tem toda uma coisa de... eu acho que os animais são muito especiais, então essa coisa para mim sempre Carlos, foi muito especial. Só antes de você falar... Diga. Só um minutinho, Carlos, que ela falou de passarinho, já me levantou a gente um monte de história. Eu não tenho mais bicho de estimação, Godot morreu, foi o último, mas nós estamos cuidando de passarinhos aqui em casa, mas eles não ficam engaiolados. Eu toda manhã, a primeira coisa que eu faço é levar comidinha para eles, eu não sei o nome deles, não sei quantos são, todos eles são iguais, mas hoje o meu cuidado é com passarinho, mas livre de tudo, tranquilo. Desculpa, Carlos. Não, Marília, você está melhor que eu, então, porque eu nem passarinho solto. Não, eu já tive, eu gosto muito, muito de bicho, eu gosto muito de cachorro, e já tive um cachorro, cuidei dele por 13 anos, mas depois que ele morreu, eu decidi que eu não quero mais, atualmente. Pode ser que eu mude, né, daqui para frente, eu não sei, quando eu ficar mais idoso, pode ser que eu resolva adotar um outro animal, né? Mas por enquanto não, por enquanto eu estou sem animal. Mas é muito bom, faz muito bem. Eu acho que bicho faz muito bem para a gente. Então, aí nessa toada, né, a gente está falando de envelhecimento, uma coisa que eu acho interessante, talvez a gente discutir, a gente convive com isso. Então, assim, como nós gostamos, muitas pessoas que têm animais gostam de animais. Tem os que gostam, como a gente estava conversando antes, os que gostam e os que não gostam. E os que gostam e têm, e os que não gostam, não têm e condenam quem tem, né? Fica te colocando um monte de adjetivo porque você tem. Você é louca, você é carente, você isso, você aquilo, porque tem. Acho que o Carlos depois pode nos ajudar a entender um pouco essa questão do sentimento. Mas, de qualquer forma, quem gosta e tem animal, tem uma relação especial com esse animal. Esse bicho tem um significado na vida da pessoa, né? Lá no Estudo Sabe, a gente viu, por exemplo, que as pessoas mudam a sua rotina por causa do animal. Então, ele sai por causa do animal, ele sai de casa para comprar coisas porque tem um animal, ele sai para levar o animal a passear, né? Ele tem outras pessoas que acabam interagindo com ele, então ele tem uma questão de relações sociais mais importante por conta do animal, né? E a gente também vê que, por exemplo, em algumas situações, quando as pessoas vão, por alguma razão, residir em instituições de longa permanência, a maioria delas, eu não conheço nenhuma aqui no Brasil que faça o contrário, pode ser que seja ignorância minha, mas elas não aceitam os animais. Então, os animais são proibidos de ir. Então, assim, a pessoa teve o cachorro a vida, assim, sei lá, 10, 12 anos, o cachorro está velhinho, ela também está idosa, e ela não pode levar o cachorro, ela tem que dar para alguém ou dar fim no cachorro, porque ela não pode levar. Isso é muito cruel. Aí, antes de eu contar uma outra experiência, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho isso muito cruel. Isso é uma determinação da vigilância sanitária dos municípios, que geralmente isso se reproduz em todos os municípios brasileiros. Infelizmente, as instituições de longa permanência não permitem a entrada de animais de estimação. A gente até sabe que algumas têm clandestinamente, o bicho vai chegando, o gatinho vai ficando, e tem-se um cuidado, mas é uma regra de fiscalização nas instituições. E essa regra ela é baseada em quê? Higiene, esse tipo de coisa? Higiene, porque assim, a ILPI, segundo o conceito da vigilância sanitária, é uma residência coletiva. E o fato de ter um animal pode ser motivo de trazer doenças, mas hoje a gente sabe que tem controle rigoroso dos animais, os profissionais que trabalham com isso, veterinário, eu acho que talvez essa fosse uma pauta
inclusive da gente trazer alguém para conversar, para pensar um pouco mais, ou ser uma reivindicação do segmento idoso, porque nós reconhecemos que bicho é importante. Mas, às vezes... Isso vai contra, Marília, a ideia da pet terapia, né? A gente sabe da pet terapia que funciona 500. tão bem em relação à melhoria das pessoas. Acho que quem já, não sei se o Sérgio vivenciou isso, o Carlos já vivenciou isso, mas vários hospitais têm a questão da pet terapia, e isso ajuda muito na recuperação das pessoas. Então, assim, se o animal pode entrar dentro de um hospital, que é um ambiente onde você tem que ter muito mais protocolo de higiene, né? Tem pet terapia que leva cavalo para dentro do hospital, não aqui, mas fora daqui isso acontece. Mas é muito comum você levar cachorros, Golden são bastante afetivos, visitam os hospitais, coelho, etc. Então, isso é positivo, então isso põe para baixo essa norma da vigilância, né? Quer dizer, se você tiver controle, se você tiver organização, esse não seria de verdade o motivo a proibir, mas entendo que essa é uma discussão a ser desenvolvida ainda. Eu acho que aí, do motivo de verdade, acaba sendo assim, isso é uma coisa que dá trabalho, né? Envolve aí uma série de questões, até da própria vigilância, né? De saber se o ambiente está cuidando bem do animal, se esse animal está vacinado, enfim, exige aí uma série de cuidados, né? E isso dá trabalho. Então, a gestão ela acaba fazendo de um jeito assim que é o jeito mais fácil, que é generalizar a coisa, fazer igual para todo mundo, é o mais fácil, né, do que você abrir essas exceções. Mas eu penso que é uma reivindicação que deveria ser feita, porque é muito positivo. Na pauta. Eu concordo, Carlos. Ieda, eu acho muito bem que talvez a gente pudesse aqui aprofundar isso e trazer essa reflexão. Mas, Ieda, só para complementar, muitas instituições têm esse trabalho, que podem levar diversos bichos, e geralmente os cachorros são os melhores para participarem dessa pet terapia. Mas a gente sabe que tem instituições, ONGs, que trabalham especificamente nesse sentido, e os resultados são fabulosos, são maravilhosos. Principalmente, eu tenho acompanhado isso para pessoas com doença de Alzheimer, demências, que muitas vezes não interagem com nada, mas o bicho, o fato de pegar, passar a mão, dele se relacionar, estimula bastante. Os cachorros e os coelhos são muito usados para pessoas com Alzheimer, porque o coelho é fofinho, né? Tem essa coisa. Fizeram até um robozinho, que é o Foquinha, filhote, para tratamento de pessoas com Alzheimer. E isso tem dado resultados bastante positivos. Mas, nesse caso, ela não é um animal de verdade, ela é um animal robotizado. Sérgio, você queria falar? Eu quero. É o seguinte, primeiro, voltando a essa questão das instituições, muita falta de flexibilidade e sensibilidade, não deixar, né, por uma questão, como o Carlos aí falou, uma norma para colocar todo mundo no mesmo nível. Isso, inclusive, é uma norma que joga a qualidade lá para baixo. Então, iguala todo mundo no nada, certo? Não vendo os benefícios clínicos, psicológicos que os animais trazem para as pessoas idosas. A Ieda falou da ecoterapia, mas a Marília falou dos cachorros, gatos, coelhos, que entrando numa instituição podem ajudar a melhorar o astral dos idosos. Eu vou dar 2 exemplos, rapidamente, de 2 pacientes com Alzheimer, de quem eu cuidei. Um era uma senhora com Alzheimer já moderado, já começando a grave, e que arranjou um cachorrinho. A família arranjou um cachorrinho, era pequenininho, e ela tinha um cuidado, tudo aquilo que ela tinha dificuldade com os outros, para cuidar daquele animal. Isso foi um estímulo à memória para ela, porque ela sempre ia falando com o animal, ela tinha de lembrar a hora que tinha de dar a água, que tinha de dar o alimento. Aquilo foi um grande estímulo, e para ela também era uma satisfação, ela se sentia feliz de cuidar do cachorrinho. O outro é um senhor, né, com Alzheimer leve ainda, e que ele tinha um cachorrão, um grande cachorro, e aquilo que a Ieda já falou, a Marília já falou, o Carlos já falou, ele saía todos os dias, 2 vezes por dia, tinha de levar o cachorro para andar na rua.
né? Atividade física, né? E isto fez com que ele tivesse uma capacidade física mantida, porque era um cachorrão. Inclusive, ele passou a ter uma força muscular, porque tinha de segurar o cachorro. E as pernas também, né? Equilíbrio, marcha, equilíbrio. É evidente, ele não tinha outras doenças muito graves que pudesse tropeçar. Tropeçar ele podia, né? Mas que pudesse fazer com que ele, né, não tivesse capacidade de segurar o animal, porque era um cachorrão. E levar o cachorro a passear 1 ou 2 vezes por dia deu a ele não só um benefício mental, de sair de casa, mas um benefício físico, de capacidade física. Foram dois grandes benefícios que os animais trouxeram para 2 pessoas com Alzheimer. Ainda nessa questão da instituição... Desculpa, pode falar, Carlos, pode falar. Diga, então, né, a gente tem que levar em consideração que ter um animal por perto significa estabelecer um relacionamento, uma relação, né? E isso é muito saudável, né? Então, as pessoas que se sentem isoladas por algum motivo, então, a gente está falando de instituição, a pessoa na instituição, isso envolve uma série de perdas, né? A pessoa deixa para trás a sua casa, ela deixa para trás, muitas vezes, a sua família, né? Para ir para dentro de uma instituição. Então, o bicho ele pode, de certa forma, ajudar, né, a manter algum tipo de relação. Então, eu me lembro de uma instituição que eu fui, que era proibido animal, como todas, né? Era proibido ter animal. E aí, eu cheguei bem na hora do lanche, né? Então, eu percebi que tinha uma idosa cadeirante e ela foi saindo, assim, olhando, sabe? Veio para os lados, assim, e saindo com o lanche dela na mão. E eu falei assim, aquilo me chamou a atenção e eu, assim, bem discreto, eu fui atrás dela para ver. Ela saiu de onde a gente estava, do pátio, né? Onde se dava lá o lanche. Ela saiu, foi para o lado de fora e aí pegou o pão e ela começou a arrancar a casca do pão, assim, jogar para o chão e chamando os pombos. Os pombos para virem. Vieram pombos, entendeu? Então, quer dizer, não adianta você proibir, eu fico pensando assim, talvez fosse mais higiênico, mais controlado, se essa casa tivesse um bicho de estimação, um gato, um cachorro, né? Ou mais de um, talvez fosse mais controlado que o pombo que ela traz jogando alimento no chão. Deixa eu só dar um exemplo, Marília, em relação a isso. Há uns anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos um tempo, lá existe uma filosofia chamada Éden, para as instituições de longa permanência, algumas instituições de longa permanência. Eu já tinha lido sobre isso, etc., e pedi para a pessoa que me recebeu lá, se ela conhecia, para me levar a conhecer. E ela me levou a conhecer 2. Então, o Éden é Éden de paraíso, né? Então, aquela coisa de lá podia ter animal. Então, a pessoa que ia morar no nursing home, lá na ILPI local, ela podia levar o seu animal, seja ele qual fosse. Então, dentro da instituição, você tinha gato, você tinha cachorro, você tinha caracatua. Eu me lembro que quando eu cheguei, veio um casal de caracatuas andando encontrar comigo, muito bonitinho. Aí eu falei, gente, como é que é a coisa da higiene? Ele falou, não, aqui a filosofia da casa você pode trazer o seu animal, mas todos podem, então todos são responsáveis por cuidar de todos. Era extremamente limpa, tinha alimento para os animais em diferentes locais, os animais conviviam pacificamente, a casa não tinha cheiro nenhum, era muito limpinha, e o ambiente, porque não era só ter animais, mas tínhamos muitas plantas, as pessoas podiam cultivar as plantas que elas queriam, essa coisa, é uma coisa de contato integral com a natureza e com a vida não só animal, mas também as árvores, plantas, flores, etc. É outro tipo de ambiente, ele trazia uma coisa de vida muito importante. Foi uma experiência extremamente positiva que eu tive e que, cara, derruba por terra essa lógica que a gente tem da vigilância de que isso não é possível. Isso é possível, sim, basta querer, né? Ter boa vontade, querer organizar para isso. Fala, Marília. Eu queria... a minha dissertação de mestrado, ela tem como título Velhos Cães e Gatos, Interpretação de uma Relação. Eu trabalhava no Centro de Controle das Zoonoses
da Secretaria Municipal aqui de São Paulo, e foi nessa época que eu tive contato com pessoas idosas e animais de estimação, num tipo de relação bem particular. Mas uma das coisas assim que eu aprendi são os diversos significados que os bichos têm para essas pessoas, as vantagens, quais são as facilidades, o que eles podem proporcionar. Primeiro, uma coisa que eu vi muito presente, são ótimas companhias. E eu ouvia muito de pessoas dizer assim, eu prefiro ter bicho do que ter gente, ele é meu melhor amigo, ele é como se fosse meu filho. E essas pessoas depositavam nesses animais realmente para preencher a ausência de pessoas que elas tinham. Os bichos favoreciam a interação social. E eu vi até pesquisas que diziam que as pessoas que tinham bichos, né, que saíam para levá-los para passear pela rua, eles eram mais reconhecidos do que pessoas que não tinham os animais, porque as pessoas se aproximavam para saber, como chama? Quanto tempo tem? E aquilo proporcionava um relacionamento social. Diziam para mim que os bichos têm efeito calmante, que chegava em casa muito tenso, muito nervoso, e aí tinha o bicho para passar a mão, ele vinha, subia no colo. Muitas pessoas dizem que até os animais têm essa sensibilidade de reconhecer quando o seu dono não está bem, né? Eles davam um propósito e um significado à sua vida, além de desenvolver, não é, essa afetividade. E, por outro lado, favorecia a sua autoestima. Eu tenho alguém que goste de mim, porque bicho dá amor incondicional. Enquanto nós, seres humanos, a gente escolhe, né, quem a gente quer amar, e se um parceiro, um companheiro lhe faz uma coisa ruim, você fala, hoje eu não quero conversar com você. O bicho não tem esse juízo, né? Ele sempre aproxima. Então, assim, é importante ter bicho, ele é super bem-vindo. Eu acho que nós, aqui pelo que nós nos apresentamos, somos do lado das pessoas que gostam de animais de estimação, e eu acho isso super bom e super bacana. Agora vamos lembrar, né, Marília, que a gente estava conversando antes, que toda adoção tem que ser uma adoção responsável. Isso. Tem muita gente que adota um bichinho porque está na moda, porque por isso as pessoas vão gostar, essa coisa toda, e depois, passado o período, se livra do bicho, né? Dá para uma casa de adoção, devolve o bicho, sei lá, no pet shop ou qualquer coisa assim. Bicho tem sentimento. Né? Oi, desculpa. Até jogam na rua, eu já Ou vi. jogam na rua, já vi isso. Os meus cachorros do sítio eu achei jogados no lixo, na lata de lixo, 4 cachorrinhos, filhotinhos, jogados na lata do lixo, dentro de um saco fechado. Meu caseiro achou, trouxe para casa, e elas estão lá com a gente até hoje, né? Uma já morreu, a outra está lá. Então, assim, adoção é adoção responsável, é um ser vivo que tem sentimentos, ele se dedica a você, ele gosta de você, vai ficar com você por bastante tempo. Então, se você adotar um animal, entenda que ele vai te dar despesa, sim, ele vai mudar a sua rotina, sim, mas ele vai te trazer muita coisa boa, né? Mas ele não é alguma coisa que você pega e joga fora. A gente tem que ter esse respeito aos animais, eu acho isso. Você tem que respeitar os animais e não pode simplesmente se desprezar dele porque você mudou de ideia. Isso não é possível. Lembrando também, Eda, que maltratar animais é crime ambiental. Isso é muito importante a gente dizer, que bicho hoje tem a sua lei de proteção e maus tratos animais é considerado crime. Então, acho que é a posse responsável que nós temos que investir, sabendo que ele é um sujeito que está, inclusive, protegido pela lei. Sérgio, você ia falar? Era exatamente isso que eu queria dizer, Marília, essa questão de maltrato aos animais. Isso não se faz, não é? É uma desumanidade absurda. Então, é crime e a gente tem de ser responsável e a gente tem de amar a natureza. Isso faz parte da nossa qualidade de vida. Preservar a natureza e os animais, isso é fundamental. Eu só queria... do equilíbrio da vida, né, Sérgio? Se a gente não respeita a vida dele, ela já está muito desequilibrada. Eu acho que o planeta está desequilibrado. A gente precisa pensar nisso. Exato. Respeitar a vida do animal é respeitar a vida, você tem toda a razão. Eu queria dar mais um exemplo, gente, que aí não foi pessoal, não. No filme do Akira Kurosawa, Madadayo, que não é um filme de adoção de animal, não é. Aliás, é um filme belíssimo sobre o professor, que foi aposentado e que os alunos vão todo ano lá festejar.
Mas no meio da trama toda, ele cuida de um gato, um gatinho, né? Ele já está envelhecendo, já está começando a ter algumas perdas cognitivas, e esse gato some. Vocês não querem imaginar. Aliás, é muito bonito essa parte do filme. Ele vai entrando em depressão, porque aquele gatinho era uma coisa que ele tinha um amor por aquele gatinho muito grande. Assim como ele tinha amor pelos alunos, pelos filhos, pelos alunos, ele tinha amor pelo gatinho. Ele se deprime. É uma coisa impressionante. Depois o gatinho reaparece, e é muito legal também. Que Então, bom! não maltratemos. Isso não pode, isso é um crime, é um absurdo. Exato. Marília, você falou, só para antes de você terminar, você falou da questão da sua pesquisa, né? De pessoas que relatam que o bicho substitui, né? A relação humana. Eu não sei se substitui a relação humana, né? Acho que o relacionamento humano é um outro patamar. Outro nível, Então, ele não substitui, mas ele é um tipo de relacionamento muito importante. É uma relação que se estabelece muito boa e que faz muito bem para o estado emocional de uma pessoa ter a quem cuidar. Porque, assim, se a gente pensar no idoso, que muitas vezes, para algumas pessoas, a velhice significa perda, né, de contatos. Né? Os filhos que vão embora, né, que saem de casa, aquela pessoa que está acostumada a cuidar, que está acostumada a ter esse tipo de cuidado mesmo. Né? E aí, de repente, ela se vê sem isso. Então, o animal ele pode substituir, não, eu não digo a relação humana, mas substituir esse lugar, né, do cuidado, por exemplo, né, do cuidar de alguém, né, que é o bicho, e que estabelece essa relação de carinho que você colocou agora, que o bicho faz com a gente. Faz muito bem. Bem, eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, Ieda, dos bichos, bicho é tudo de bom, bicho é legal, e aí nós vamos terminar o nosso encontro agora. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o bicho é tudo de bom e eu acho que, assim, cachorro é uma coisa, gato é outra coisa, as pessoas são preconceituosas, passarinho é outra coisa, as pessoas falam assim, não, gato não é afetivo. Não, tem um gato. Antes de falar que gato não é afetivo, você precisa ter um, né? Depois que você tem um, você vai ver que ele é tudo de bom na vida, como o Godot era para a Marília, como os meus são para mim, eu acho que são... acho que faz bem para a gente, faz bem para a saúde, para quem gosta. Quem não gosta, eu respeito. Agora, quem não gosta não pode desrespeitar quem gosta. Eu acho que isso é bastante importante. Boa mensagem. Sérgio? O seguinte, que nós devemos amar as pessoas e aos animais também. Perfeito. Carlos? Eu acho que é isso também, respeitar, né, os animais. E para quem gosta e quem tem disponibilidade, né, para adotar um, eu acho que traz uma felicidade muito grande. É uma relação muito boa. Eu também concordo com vocês. Bicho é tudo de bom, podendo ter, tenha, mas tenha uma posse responsável. E paramos por aqui, agradecendo sua atenção, convidando para o próximo episódio, nos ajude a divulgar o canal, conte para os seus amigos, se inscreva, se você ainda não é inscrito, toca o sininho, o Sérgio aqui está lembrando, que é importante, para quê? Para que você seja notificado cada vez que entra um episódio novo. Muito obrigada pela sua atenção e bicho é tudo de bom. Até a próxima!